Olá, boa tarde. Oi, Camila, Boa tarde, tudo bem? Piano, tudo bem? na verdade, meu nome é Hernani, estou colocando aqui a Camila, Boa tarde. também como chamado co-host, para que vocês possam fazer a inserção de qualquer informação, por exemplo, que é compartilhar aqui nessa sessão, tá? Fabiano, coloquei você como co-host, Certo. Camila, também, co-host, Michele, Boa tarde, professor Michele, tudo bem? e o Derlene também, Segundinho. Camila, nesse momento agora, eu vou colocar você como host para que você possa fazer qualquer alteração aqui dentro e eu perco, né, a permissão de host. Camila, você, como líder de sessão, Tá dando problema na nossa sala, tá? A do Felipe, eu vou lá. tá, Tá? desculpa. Perdão, voltando aqui, Camila, só pedindo para você, por gentileza, não ser a última a sair da sessão. Caso contrário, você derruba todos os participantes, mas você já está como host e todos vocês conseguem compartilhar e fazer a mesma coisa aqui dentro, com a pequena particularidade da Camila. Tudo bem? Muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou sair para fazer o mesmo nas outras salas, tá? Grande Ok, abraço. Boa apresentação a todos. ok, obrigado, um abraço. E obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
Professor, desculpa, eu sou a líder de sessão hoje. Eu vou projetar aqui, eu só estou com alguns problemas, aí eu já estou ligando outro computador para poder começar a projeção, tá? Peço desculpa aí pelo imprevisto, mas eu já vou começar, tá? Sem problemas. Camila, eu vi que você caiu e depois voltou, e eu percebo aqui que você não é nem host nem co-host agora. Você precisa que eu te coloque como host para conseguir Por fazer isso? favor, professor, por favor, para que eu possa projetar. Eu estou tentando entrar por outro computador, porque esse computador aqui acabou que ele está totalmente travado, e aí eu já peguei um outro computador e estou acessando. Aí eu peço desculpa pelo atraso, estou tentando desde as 5 horas, mas eu já vou entrar, só um segundo, tá? Tudo bem, tranquilo. Não, Um sem segundo. problema. Eu já te coloquei como host, tá? Pronto, professor, perdão, agora acredito que eu consegui, tá? Boa tarde, pessoal. Desculpem aí o imprevisto. A gente hoje está aqui nessa sessão para a apresentação dos artigos voltados para a contabilidade de usuários internos. E a gente vai começar, né, pelo artigo intitulado Influência do contexto transição institucional no budget das empresas de economias emergentes, visão de alta gestão. E aí, agora eu vou estar aqui projetando para vocês. Na sequência, a gente abre para os debates. Até como respeito a você mesmo, né? Os demais que já estão aqui, tá? Para não fazer esperar muito. Olá, meu nome é Aurélia Oliveira, sou professora da Universidade de Fortaleza. Vou apresentar para vocês um trabalho intitulado Influência do Contexto de Transição Institucional no Budget das Empresas de Economia Emergente e Visão da Alta Gestão. Esse será elaborado pelo Arnaldo Donizete de Souza, sob a minha orientação. Frente ao contexto de uma economia em transição institucional, mudada por suas condições organizacionais internas, externas e suas dinâmicas, onde o processo de mudança na prática da contabilidade gerencial provoca alterações na estrutura organizacional, buscou-se analisar a influência do ambiente institucional nas alterações da prática orçamentária, da contabilidade gerencial das empresas de economia emergente na visão da alta gestão. A nossa teoria de base foi a velha teoria institucional. Essa teoria nos ajudou a fornecer uma narrativa, né, de que os resultados e as mudanças orçamentárias elas não podem ser explicadas apenas pela consideração das pressões sociopolíticas externas, mas se tem, né, que considerar os principais participantes das instituições, bem como as dinâmicas intraorganizacionais que podem criar mudanças. Como justificativa, a gente destacou, né, que os achados dessa pesquisa possibilitarão o entendimento de como o ambiente econômico de negócios afeta a prática orçamentária e como os administradores conciliam as transições dos processos organizacionais, tomam decisões e ajustam as estratégias da empresa, considerando o ambiente de diversidade, explorando oportunidades no contexto de uma economia em transição institucional, sendo considerado como relevante contribuição à sociedade empresarial.
Tecnologia, no primeiro momento se deu a escolha do modelo teórico, como já destacado, foi o modelo de Burney, SCAPES 2020. Em seguida, a gente buscou definir o campo de aplicação da pesquisa, teriam que ser grandes organizações que tivessem passado por um processo de mudança e que adotassem essa técnica, ou essa prática orçamentária, que tivesse essa prática orçamentária do budget. E aí definimos, selecionamos, né, as empresas da Zona Franca de Manaus. E no primeiro contato com a SUFRAMA, a gente identificou que das 600, quase mais de 600 empresas, 9 delas apenas atendiam os critérios definidos, né? E aí a gente, então, atribuiu nomes fictícios, pseudônimos, né, para essas empresas, só que dessas 9 empresas, 3 não autorizaram a divulgação, mesmo sendo atribuído esses pseudônimos. Em relação ao instrumento de coleta de dados, então a gente contemplou né, temas de foco, né, de teoria institucional, mudança institucional, e tudo isso embasado em uma literatura. E esse instrumento ele já foi utilizado em pesquisas anteriores, né, a exemplo da pesquisa de Peng, em 2003, pesquisa de Reis, em 2011, também mais recentemente, em 2017, 2020. Esse modelo, esse instrumento de coleta de dados foi utilizado, ou seja, um instrumento que já foi vem sendo bastante utilizado, que significa que é um instrumento validado. Então, a gente trabalhou com dados primários e dados secundários. Os dados primários foram coletados por meio de entrevistas, né? E os secundários de documentos internos dessas empresas, das 6 empresas que autorizaram, a exemplo de relatórios orçamentários, relatórios de administração, entre outros. O roteiro de entrevista, então, foi aplicado, né, às 6 organizações. A primeira deles, quem respondeu foi o vice-presidente geral. A segunda empresa, o vice-presidente de finanças e recursos, ou diretor financeiro. Também foi visto como diretor financeiro. Na terceira empresa foi o vice-presidente de pesquisa. Na quarta, o diretor de negócios, economia e direito. Na quinta, o diretor executivo geral. E na sexta empresa foi o diretor executivo de infraestrutura e operações. A técnica utilizada para analisar os dados foi a análise de conteúdo, e aí a gente trabalhou com 2 categorias e 7 subcategorias de análise. A gente trouxe para ilustrar a sessão de resultados apenas 2 subcategorias, né? A primeira delas já estava sobre as antecedentes do processo de mudança e a transição institucional. Então, a gente foi buscar nos documentos algo que denotasse que essas empresas passaram, né? O que ocorreu antes desse processo de mudança e se ela havia passado por um processo de transição institucional. Então, a gente destacou aqui uma passagem do relatório de administração de uma das empresas que denota, né, que ela passou, sim, por esse processo de mudança, o que foi os antecedentes desse processo de mudança, e essa transição institucional. Então, a gente constatou, né, a preocupação dos gestores em aumentar a competitividade dos seus produtos mediante a substituição de sistemas de contabilidade gerencial que não atendiam às necessidades gerenciais que surgiram no contexto de profunda transição institucional. Para corroborar esses resultados, esses achados, a gente também trouxe trechos das entrevistas, então a gente buscou linkar os dados dos documentos, né, que foram analisados com as entrevistas que foram feitas com a alta gestão. E aqui seria uma segunda categoria, mas a gente já não vai ter mais tempo para que eu possa discorrer sobre ela,
E como conclusão, né, a gente constatou que as organizações transformam seus processos para atender as demandas, né, do novo ambiente, né, a inter-relação entre teoria e prática na consideração dos fatores intra-organizacionais que envolvem as mudanças socioeconômicas e que é notoriamente essencial para iniciar e enquadrar o processo de mudança e atrair apoio e para as práticas do dia a dia de gestão orçamentária, sendo constatáveis na maioria das opiniões dos estados. Bom, aqui a gente teria as contribuições, a gente teve tantas contribuições gerenciais como contribuições para a literatura, e, por fim, a gente traz algumas sugestões de futuros estudos, que eu sugiro que vocês leiam os artigos para que tenham conhecimento. Muitíssimo obrigada. Eu passo a palavra agora para a professora Graciele, nossa moderadora. Boa tarde para vocês. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos e dando as boas-vindas também ao SEMIAT a essa sessão. Gostaria de parabenizar pelo trabalho. Nós sabemos o nível de esforço e sabemos também o quão grandioso é ter um trabalho aprovado aqui numa sessão do SEMIAT. Eu gostaria de saber de você, que apresentou, e de vocês, né, autores do trabalho, que vocês me posicionassem um pouquinho melhor, que para mim não ficou muito claro. Vocês trabalharam análise de conteúdo, né? Como que vocês desenvolveram metodologicamente o trabalho? Pela apresentação eu não consegui ter um direcionamento do passo a passo, do step by step. Você poderia me esclarecer um pouquinho sobre como vocês desenvolveram? Eu vi que tiveram 3 empresas que não retornaram, não tiveram autorização, né, para realizar, mas enfim, como que vocês organizaram metodologicamente o desenvolvimento do trabalho? Olá, tu tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. A tua voz estava cortando um pouco, mas eu acho que deu para Sim. entender que você quer que comente um pouco sobre a Metodologicamente, metodologia, né? sim, Sobre como que o vocês uso da análise de analisaram conteúdo. de conteúdo isso? A gente seguiu o processo descrito pela Bardan, né? E eu diria mais propriamente o Arnaldo que seguiu. Esse trabalho é parte da tese do Arnaldo, eu orientei a pesquisa. Então, ele é que teve esse trabalho mais braçal de fazer todo esse processo, mas a Bardan, ela parte do pressuposto de 3, né, processos que você tem que desenvolver para fazer uma análise de conteúdo. Então, se fez as entrevistas, né, como foi dito. Deixa eu ver, acho que a Graciela aí tá. Pode falar? Estou te ouvindo, sim. Então, Graciela, então a gente fez todo aquele percurso, teve todo aquele cuidado, seguiu as orientações da Bardan, né, para fazer essa análise de conteúdo. Então, você viu que a gente teve todo o cuidado, a partir do momento que a empresa ela não autorizou a divulgação, a gente, mesmo de posse já de documentos, que pelos documentos por si só a gente já tinha uma boa base de dados que dava para a gente dar continuidade, mas depois as empresas voltaram atrás e resolveram não querer mais que a gente evidenciasse as informações, então a gente tomou todos aqueles cuidados que a gente tem que ter, né, infelizmente não foi autorizado, a gente não pode. Então, assim, foi uma pesquisa muito maior, essa parte é a parte da fase qualitativa, a amostra não se restringia só a essas empresas da Zona Franca de Manaus, a gente tinha um questionário que já era direcionado tanto para o pessoal da alta gestão, mas também para o operacional. E aí era uma amostra a gente pegou também as empresas listadas na bolsa, a gente teve uma amostra de mais de 600 empresas, mas para esse artigo em específico, a gente só fez a parte das entrevistas que foram feitas na Zona Franca de Manaus, porque a gente tem um programa de né, em parceria da Universidade de Fortaleza com Manaus,
Então, esses nossos doutorandos eram todos de Manaus. Então, eles queriam pesquisar e quando era entrevista tinha que ser feito, né, lá na Zona Franca de Manaus com as empresas locais. Mas a gente seguiu todo aquele passo a passo lá da Bardam para fazer essa parte de análise de conteúdo. A minha sugestão é que quando vocês pensarem, né, em estar publicando ou submetendo para um periódico, para uma revista, vocês valorizarem um pouco mais esses aspectos da contribuição da pesquisa, até da possibilidade de ampliação, tá, para outras regiões, se isso for possível. E o que eu vejo? Vocês fazem um trabalho assim grandioso, um trabalho de uma relevância incrível, mas falta vender melhor esse peixe. Tanto na introdução, né, vocês trazerem um pouco mais dessa relevância, e também no fechamento do trabalho de vocês destacarem, reforçarem as limitações que vocês tiveram e, apesar delas, todas as contribuições. E separar também essas contribuições, que hoje, né, até como editora de revista que eu sou, nós olhamos muito as contribuições sociais, acadêmicas, as contribuições para o mercado. Isso está bem separado, destacado, tá? É fundamental também para o trabalho de vocês, pensando numa futura publicação. No mais, os parabéns. E eu vou deixar para o final, para nós fazermos um fechamento ao final dos 3 anos. Tá ok? Tá certo. Obrigada. Parabéns, viu? Mais uma vez Obrigada. pela apresentação. E nós vamos na sequência, viu, professora Camila, por gentileza. Tudo bem, obrigada, professora. A gente agora vai dar continuidade aqui nos artigos que estão sendo apresentados no CMEA 2023, falando agora do nosso segundo artigo da sessão, do professor Fabiano, que está na sessão, intitulado Relação entre a habitualidade gerencial e a agressividade tributária, o papel moderador da gestão de riscos. Olá, meu nome é Fabiano de Castro Liberato Costa, gravo este vídeo para apresentar o nosso artigo ao CNEAD 2023. O título do artigo é Relação entre habilidade gerencial e agressividade tributária, papel moderador da gestão de riscos. O artigo foi desenvolvido por mim e pelas professoras Márcia Zanevics da Silva e Michele Aparecida Lunardi, todos nós vinculados à Universidade Regional de Blumenau, a FUB. Estudos anteriores apresentam resultados mistos para a relação entre a habilidade gerencial e a agressividade. Camila, por favor. Olá. A adoção de Nós estamos vendo a sua projetos outra tela, Camila. conversa aqui no Brasil Isso, agora voltou o vídeo. para as decisões tributárias dos gestores. Neste contexto, o processo de gestão de riscos ele ganha relevância na medida que permite à empresa identificar e mensurar uma gama extensa de riscos. O objetivo, então, do nosso estudo foi avaliar o efeito moderador da gestão de riscos corporativos na relação entre habilidade gerencial e agressividade tributária. Agora falando do diferencial teórico. Apenas as características da firma não explicam a grande dispersão existente entre os níveis de agressividade tributária, que sugere que explicação adicional deve ser buscada nas características dos gestores. Costa et al. 2017 constataram uma relação positiva entre a habilidade gerencial e a agressividade fiscal, o que pode ser explicado pelo fato de os gestores com maior habilidade possuírem uma maior capacidade de identificar as melhores oportunidades de planejamento tributário. Isso nos leva à nossa hipótese 1, que é a seguinte: a habilidade gerencial está positivamente relacionada à agressividade fiscal. O processo de gestão de riscos, por sua vez, pode induzir ao aumento do nível de agressividade fiscal, devido à melhoria dos sistemas de comunicação interna e externa da firma. Ou seja, mesmo aqueles gestores que apresentam maior habilidade para transformar os recursos corporativos em resultados, podem tomar decisões tributárias ineficientes se não dispuserem de informações confiáveis acerca dos riscos e oportunidades associadas ao planejamento tributário em vista. Em função disso, temos a nossa segunda hipótese, que é a seguinte: a eficácia do processo de gestão de riscos intensifica a relação positiva entre a habilidade gerencial e a agressividade tributária. Método. O estudo foi descritivo e quantitativo, baseado em dados secundários.
A população que nós estudamos foi a de empresas brasileiras não financeiras listadas em bolsa, e a nossa amostra foi composta pelas empresas que tinham todas as informações necessárias. O período estudado foi de 2016 a 2021, e a nossa amostra foi composta por 247 empresas e 1.261 observações empresas a ano. Nós utilizamos a técnica da regressão linear múltipla, MQO, né, com um padrão robusto e efeitos fixos de ano e setor. Nossa equação está aí na tela, em que a variável dependente é a agressividade tributária, e temos como variáveis independentes a HG, que é a habilidade gerencial, e o índice de gestão de risco, ERMI. No caso, a gente usou uma variável dicotômica, né? Tem um M aqui na frente, são os maiores ERMI. E aqui o beta 3, né? Temos a interação dessas duas variáveis, e temos também 3 variáveis de controle: tamanho, alavancagem e crescimento da receita. A variável que a gente utilizou para mensurar a agressividade tributária foram 3 variações da BTD, que seriam as Book Tax Differences. A BTD total, a BTD temporária, né, que seria a TBTD, e a BTD permanente, né? A diferença se refere a se essas diferenças, né, entre lucro contábil e lucro fiscal são temporárias ou se são permanentes. A variável da habilidade gerencial foi mensurada conforme os estudos de Meridian 2012 e 2013, que utiliza análise envoltória de dados para primeiro estimar a eficiência da empresa, e depois é feita essa regressão aqui da equação 2, onde a gente utiliza o resíduo desta regressão para estimar a habilidade gerencial. E o PRMI é uma variável dicotômica, onde a gente atribui valor 1 ao último quintil, ou seja, as maiores 20% índices de eficiência da gestão de riscos, né? Isso com base na ERMI desenvolvida por Gordon et al. 2009. Resultados. Eu vou aqui passar rapidamente, quem quiser pode pausar o vídeo. Temos aqui as estatísticas descritivas. Aqui a matriz de correlações de peso. Agora, os resultados da regressão, a gente pode ver que a habilidade gerencial está positivamente relacionada à agressividade tributária, mostrando as 3 variações da BTD, tanto a total quanto a temporária e a permanente. Esses resultados estão em linha com o Conselho Edital de 2017. A gente não rejeita H1 com base nisso. Por sua vez, agora, o efeito da moderação, aqui onde está circulado agora, a gente percebe que a eficácia do processo de gestão de riscos exerce efeito moderador na relação entre a habilidade gerencial e o nível da agressividade fiscal. Só que essa relação, diferentemente do previsto, ele é negativo apenas para a BTD e para a BTD temporária, e não teve significância para a BTD permanente. A gente vê que o efeito moderador é bastante relevante, visto que os coeficientes são próximos em módulo. Então, a gente pode dizer que a habilidade gerencial não exerce qualquer influência sobre a agressividade tributária, no caso da TBTD e da BTD. Verifica-se que o comportamento da BTD em relação à habilidade gerencial é direcionado principalmente por sua componente temporária. Em conjunto, esses resultados determinam a rejeição da hipótese H2, sugerindo que o processo de gestão de riscos deixa claro aos gerentes com maior habilidade que os riscos associados a certas práticas tributárias agressivas superam seus potenciais benefícios. Esse resultado só se aplica às diferenças temporárias, visto que para as diferenças permanentes não houve moderação. Então, a gente percebe que em empresas com processos de gestão de riscos pouco eficazes, a presença de gerentes com maior habilidade está associada a maiores diferenças temporárias e permanentes.
esse fato contrasta com aquilo que é observado em empresas com processo de gestão de riscos mais eficazes, nas quais a presença de gestores com maior habilidade está associada somente a diferenças permanentes. Então, em conclusão, em empresas com processo de gestão de riscos mais eficazes, os gerentes com maior habilidade decidem engajar-se apenas em empreendimentos tributários mais arriscados, que geram diferenças permanentes. Nessas empresas, a habilidade gerencial não está associada a empreendimentos tributários que geram apenas o diferimento dos tributos, como é o caso das diferenças temporárias. Em empresas que apresentam processos de gestão de riscos pouco eficazes, gerentes com maior habilidade gerencial decidem engajar-se em empreendimentos tributários que geram diferenças tanto temporárias quanto permanentes. Então, esses achados são consistentes com o papel esperado dos processos de gestão de riscos corporativos, pois evidenciam sua relevância na delimitação do apetite ao risco e favorecem o aproveitamento de oportunidades de redução da despesa tributária, com consequente aumento do resultado organizacional. Vou passar aqui pelas referências, quem quiser pode pausar o vídeo e ler com calma. É isso que eu tinha para apresentar. Obrigado pela atenção. Professora Graciela, por gentileza. Olá, vocês me ouvem bem? Sim. Vocês conseguem me ver? Tá joia, então. Fabiano, parabéns pelo trabalho, viu? Professor, muito interessante. E o que eu mais gostei também foi da relação que vocês propõem no trabalho. Quando vocês falam, vocês não estão me vendo, né? Daniel, só preocupado com o tempo, só para te informar. No outro você não chegou nem em 10 minutos. Gente, eu fui um pouco egoísta, né, no trabalho que a Oderlene apresentou. Eu nem abri para os participantes também fazerem comentários, nós vamos deixar para o final. Mas, Fabiano, voltando para a apresentação, parabéns. Eu achei muito interessante a relação que vocês propuseram e a abordagem que vocês fizeram. Porque relação entre habilidade gerencial com agressividade tributária, com moderação da gestão de risco, né, realmente foi algo assim muito bem pensado. O que eu senti falta foi, às vezes, de vocês trabalharem um pouco mais um modelo conceitual. Apesar de que você pondera, né? O que seria essa habilidade gerencial? E também a agressividade tributária. Como que essa relação, você explicou muito claro, mas como que essa relação ela acontece teoricamente na prática? E você também fala que usa o índice de gestão de risco. Agora não me vem na memória, eu não anotei aqui o porquê que você escolheu aquele índice de gestão de risco. Talvez você pudesse ter adotado algum desvio padrão para analisar alguma volatilidade. Por que vocês adotaram o índice? E também eu queria ver o seguinte com vocês. Quando vocês falam de interação, eu achei muito interessante que no seu modelo você faz interação entre as duas variáveis. Existe algum trabalho anterior que trabalhou essas variáveis de forma isolada e vocês procuraram testar fazendo essa interação para ver se conseguiam achar um resultado significativo? O que eu gostei muito foi isso, essa ideia da interação, porque às vezes a variável isolada, a gente não consegue ter um resultado, né? E dessa interação, às vezes a gente consegue ter uma explicação melhor. Então, eu queria te ouvir só sobre esses aspectos que eu mencionei. E outro aspecto também, já aproveitando e mencionando sobre tudo, o seu período de tempo, seu recorte temporal, 2016, 2021, né? Por que não antes? Porque, né, não chegou mais próximo agora? Talvez seja um trabalho, uma tese de doutorado que encerrou antes e você só está publicando agora, entender melhor também, tá? Certo, professora. Vamos por partes, então. Sobre a falta de um modelo, né, conceitual sobre na relação entre a habilidade e a agressividade tributária. Nós temos alguns artigos, né, como eu mencionei ali no vídeo, o Custer et al. 2017 e um outro de Francis et al. 2022, que trabalharam nessa questão fora do Brasil. Eu também encontrei um artigo aqui também no Brasil que trata dessa questão, mas ainda não é um artigo definitivo, ou seja, é um artigo de congresso somente.
Realmente eu concordo, né? Eu até anotei aqui de tentar trabalhar melhor esse aspecto, né? Tentar explicar melhor o que seria a agressividade, o que seria a habilidade, né? Sugestão, você tem esses 3 artigos, tem os 2 internacionais, por que não tentar montar um modelo conceitual? Seria muito interessante, te ajudaria muito em Uhum. relação à publicação também, tá? Ah, entendi. Vou até anotar aqui. Obrigado pela sugestão. Realmente não ocorreu. Em parte, não é uma desculpa, né? Mas em parte por conta da próprio limite de tamanho, né? Que a gente precisa para apresentar o artigo no Congresso, né? Então a gente precisou cortar algumas coisas realmente para dar conta de caber nas 16 páginas. Não é uma desculpa, mas enfim, uma das razões passa por essa justificativa. Você comentou sobre por que nós escolhemos aquele índice, né? O ERMI. É um índice baseado em Gordon et al. 2009, que por sua vez se baseia nos objetivos da gestão de riscos conforme o framework de COSO. Então, o COSO é bem utilizado, né, nessa parte de gestão de riscos, e a gente entendeu que era um modelo, como já está consagrado na literatura, né, inclusive tem outros estudos que utilizaram esse modelo de Gordon também, a gente resolveu utilizar. Você comentou sobre usar o desvio padrão. Existe uma métrica que, na verdade, ela não apura a gestão de riscos, ela apura o risco fiscal, que é realmente o desvio padrão da ETR, ou seja, da Sim. alíquota efetiva, né? Poderíamos tentar ver realmente se há uma relação entre esse índice que avalia a gestão de riscos, né? Rodar um O modelo ERMI, utilizando ele, quem sabe? utilizar esse risco, né? Para um outro artigo, não para esse, tá? Sim, Uma sim, outra sim. sugestão para um outro artigo. Com relação à interação, estava aqui vendo o que você comentou, né? Eu realmente não encontrei, né, nenhum outro artigo que trabalhou essa interação. Realmente, de certa forma, essa é uma lacuna que a gente está preenchendo com esse artigo, né? Talvez se a gente deixasse isso mais claro, né? A questão de vender melhor o peixe, né? Como é dito, Sim. a gente realmente não encontrou. Um aspecto que nós estamos trazendo neste artigo, né? E sobre a motivação do recorte temporal, nós escolhemos utilizar somente 5 anos. De novo, não justifica, mas explica, porque alguns dados a gente teve que fazer coleta manual no site da B3, né, em relação aos honorários de auditoria e em relação a um outro fator lá. A gente precisou passar empresa por empresa, então quanto mais você estende os anos, mais a Com gente teria esse certeza. trabalho manual. Sim. E o artigo estava pronto, na verdade, desde o ano passado, então a gente não tinha os dados de 22 ainda. Então a gente parou no período mais recente que a gente conseguiu, né? E assim, se eu puder comentar rapidamente, o que eu achei relevante foi essa diferença entre a BTD temporária e a permanente. A gente percebe que a gestão de riscos faz realmente aqueles gestores mais habilidosos escolherem somente aquelas atividades onde haverá um retorno maior, ou seja, onde a economia tributária será melhor, será Tá. permanente e melhor. Uhum. E as empresas que não têm essa gestão de riscos, as empresas fazem os dois tipos de planejamento tributário, tanto o temporário quanto o permanente, e acabam perdendo algumas oportunidades relevantes. A Camila já me chamou a atenção, mas Camila, só mais um ponto importante. Eu acredito assim, professor Fabiano, seria fundamental reforçar, porque na minha tese também eu trabalhei a questão da interação entre variáveis. E eu acho essa interação muito importante, você reforçar que você está trabalhando essa interação buscando, né, resolver uma lacuna, e que não existem trabalhos anteriores que adotam essa interação. Então, isso vamos dizer assim, que é algo, não vou dizer inédito, mas um diferencial e uma grande contribuição do trabalho de vocês, tá? Parabéns. Eu devolvo a palavra para Camila. Viu, Camila? Me perdoe aqui de ter ultrapassado, tá? Obrigada, professora. Eu E que perdoo. parabéns. Peço perdão por ter que interromper. Eu sei que a gente se empolga, né? Mas a gente vai ter um momento ao final da sessão para a gente retomar essas discussões. Queria também pedir desculpa porque eu acabei colocando o último vídeo agora, né? E foi porque o vídeo da professora Ordalina acabou não funcionando. Mas dessa vez eu consegui, e aí agora eu vou projetar. E aí, dando continuidade aqui na nossa sessão, agora a gente vai estar apresentando o trabalho, né?
da sequência, intitulado Facilidades e Dificuldades no Comportamento Pragmático da Norma Patrimonial no Contexto da Contabilidade do Exército Brasileiro, engrandecendo também, assim, o nosso evento. Olá, meu nome é André Luiz Bagete e passo a apresentar esse trabalho de pesquisa com o título Facilidades ou Dificuldades no Comportamento Pragmático da Norma Contábil no Contexto da Contabilidade do Exército Brasileiro. As discussões sobre o processo de convergência da contabilidade do setor público datam da década de 70. A materialização desse processo se dá a partir de 2000, com a publicação das IPSAs pelo Conselho Internacional de Normas Contábeis do Setor Público na Federação Internacional de Contadores. No Brasil, em 2004, o CFC criou o Grupo de Apoio da Área Pública para iniciar a revisão das normas brasileiras de contabilidade do setor público. A STN, como órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, criou o Grupo Técnico de Padronização dos Procedimentos Contábeis, atual Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação. Em 2008, o CFC publica as Normas Brasileiras de Contabilidade T16, em paralelo às IPSAs. Neste ano ainda, é publicada a Portaria 184 do Ministério da Fazenda, com as diretrizes a serem observadas no setor público, quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-los convergentes com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. E, finalmente, em 2015, a STN publica o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais. Assim, em 2016, tem início a implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais, constantes do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, sexta edição. A convergência da contabilidade aplicada ao setor público, as IPSAs, ocorre em processo de harmonização das normas internacionais com as normas brasileiras, em que o CFC expede as normas brasileiras de contabilidade do setor público e a STN cabe, além de participar do processo de convergência, tornar as novas normas efetivas pela sua implantação na contabilidade do setor público. Nesse processo, a literatura aponta para a existência de aspectos facilitadores e dificultadores na implementação do novo normativo contábil. A formação, a infraestrutura, o apoio externo e o envolvimento das partes interessadas. A percepção das normas, a interpretação das normas, o custo-benefício da implantação e a responsabilidade educativa, além do histórico enfoque orçamentário da contabilidade pública. Assim, tem-se problema de pesquisa. Quais são as percepções dos profissionais da contabilidade sobre os aspectos facilitadores e ou dificultadores à implantação das alterações institucionais relacionadas aos procedimentos contábeis patrimoniais? E o objetivo, identificar as percepções dos profissionais da contabilidade sobre os aspectos facilitadores e ou dificultadores à implantação das alterações institucionais relacionadas aos procedimentos contábeis patrimoniais. O modelo teórico baseia-se na teoria institucional, regras formais e informais, para explicar as alterações institucionais com comportamentos favoráveis ou de resistência, influenciados por aspectos facilitadores e ou dificultadores da implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais. A interpretação da normativa, ao promover a assimilação, favorece a mudança de hábitos dos membros dessa comunidade. Já o apoio externo decorre da interação entre as organizações e dessas com as instituições. Assim, o apoio externo no processo da implantação das novas regras contábeis é exercido pelas organizações que se valem das instituições. O construto da infraestrutura relacionada à disponibilidade dos meios necessários à implantação das novas rotinas contábeis, pela implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais. Do ponto de vista da teoria institucional, a infraestrutura remete às organizações e entes públicos, os quais, ao procurar alcançar seus objetivos, alteram a estrutura institucional de forma incremental. O construto do treinamento considera que a capacitação dos atores da implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais permite tornar efetivas as novas normas, pela assimilação e prática dos novos conhecimentos, e o construto do envolvimento dos atores da convergência considerou atores no contexto do Exército os agentes da contabilidade,
os quais podem adotar comportamentos favoráveis ou de resistência à adoção das novas regras contábeis. Baseados nesses construtos, foram propostas as seguintes hipóteses de pesquisa. Metodologia, população e amostra. Então, a nossa população foi montada a partir dos contadores, lotados nas 13 setoriais contábeis, os agentes da contabilidade, as UGs, em 396 unidades gestoras. Desses, um total de 849, 30 participaram do pré-teste e a população totalizou 819. Desses foram respondentes 601, representando 73,38% da população. Ontem coleta de evidências, então, foi realizada uma atividade preliminar, uma entrevista, para basear a montagem do questionário da survey. O questionário em 5 blocos de assertivas, cada bloco com 7 assertivas. Foi utilizada a escala Likert, com 5 níveis de concordância, de 1 a 5, e uma pergunta aberta. A análise das evidências, análise quantitativa, com o teste de diferença das médias, teste T-Study e análise qualitativa, com base na análise de conteúdo. Do ponto de vista teórico, a implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais e contabilidade do Exército consiste na alteração do sistema de regras vigente, pela inserção de um novo normativo, uma regra formal, gerando um desequilíbrio institucional. Nesse sentido, os resultados foram a interpretação das normas mostrou-se um aspecto significativo que contribuiu para a adoção do regime de competência na contabilidade do setor público, melhorando a evidenciação do patrimônio pela assimilação e a prática das novas rotinas contábeis, por meio de mudança comportamental. Por outro lado, o estudo evidenciou a dificuldade dos agentes em realizar a interpretação das normas, por limitações atribuídas à falta de informação contábil. Em relação ao apoio externo, 30% dos respondentes o conhecem, os demais desconhecem ou não percebem seu papel. Isso não significa a falta de apoio externo, porém, a falta de transparência quanto às fontes de recursos ou de informações mais claras. Falta de interesse em conhecer tais fontes, significando uma baixa interação na prática. Quanto ao construto da infraestrutura, a organização da administração pública não se confirma como barreira à implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais. Pela revisão da literatura, a infraestrutura estaria relacionada principalmente à dependência de software. Entretanto, o estudo mostrou-se relacionada à falta de pessoal capacitado. Nesse sentido, a falta de pessoal capacitado foi verificada como uma limitação à implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais. Treinamento, a mudança no comportamento da resistência para favorável às novas práticas ocorre a partir do entendimento e sua incorporação nos hábitos mentais dos membros das organizações. Mostrou significativo para o entendimento e assimilação das novas regras contábeis, porém, os treinamentos são insuficientes e inadequados para profissionais não contadores, sendo um dificultador para o desempenho da prática contábil. O envolvimento dos agentes da contabilidade no processo de implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais foi pouco percebido. Os resultados evidenciam falta de envolvimento relacionado à falta de pessoal com formação na área contábil. Para que a mudança seja efetiva, não basta alterar a regra, é preciso que essa seja entendida e assimilada na prática. Assim sendo, para o envolvimento dos atores da convergência no processo de mudança, é necessário um comportamento favorável à nova regra. Considerações. As instituições têm o objetivo de reduzir incerteza nas interações humanas. As regras formais são estabelecidas por aquele que detém o poder de fazê-lo. O processo de implantação nas novas regras contábeis altera as rotinas contábeis, mas efetivamente, à medida em que essas regras formais são entendidas e assimiladas no contexto das regras informais. A habilitação para o desempenho das funções contábeis deve ser considerada. Fica evidente, dessa forma, a necessidade de revisão no modelo do sistema de contabilidade do governo federal, onde atualmente os contadores ficam concentrados nos setoriais, enquanto na maioria das unidades gestoras a prática contábil não se confirma. O estudo contribui para a compreensão do processo de implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais, com a inclusão do regime de competência para os reconhecimentos e a alteração do foco estritamente orçamentário para o reconhecimento, mensuração e evidenciação do patrimônio do setor público. Tais alterações ocorrem por meio de uma mudança de comportamento em um cenário de incerteza, pelas práticas da norma que permite a escolha de vários procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação. Muito obrigado.
Professora Graciela. Professor André Luiz, parabéns pela apresentação e parabéns pelo trabalho. Eu acredito que agora eu vou mudar um pouco o escopo, eu vou abrir e depois eu vou fechar, tá? Com o trabalho do professor André Luiz, tá? Então, Camila, vamos abrir para as perguntas, alguém que queira interagir conosco, vamos deixar aí na sequência. A não ser que você me autorize já a fazer os comentários do professor André Luiz agora, que são vários também. Queria até comentar, professora, falando um pouquinho, né, sobre cada um desses 3 trabalhos. É interessante que a gente está falando do SEMEAD, do Seminário de Administração, da USP, mas a gente tem muito envolvida a contabilidade, que é essa ciência irmã. Eu sou contadora por formação na graduação, meu mestrado, né, e a sequência agora do meu doutorado estão em administração. Mas é muito bom a gente ver, né, que acaba que o administrador ele é um dos principais usuários dessa informação contábil. Então, a gente precisa aprender a gerá-la de maneira eficiente. E aí, queria comentar, né, lá que o primeiro trabalho, eu achei muito interessante o fato de a gente perceber muitas vezes os aspectos de liderança como algo inato, né? E não é, tem muita teoria por trás. E a gente fazer estudos nesse sentido é muito relevante. Em relação ao trabalho do professor Fabiano, eu também achei muito concatenado com a atualidade. A gente sabe que a gente está num processo de reforma tributária no país da gente. A gente vai ter aí o EFA, a gente vai ter diversas alterações, e é muito importante a gente entender que a ponta da cadeia é que sofre o impacto dessas mudanças. Então, o gestor ele precisa estar ciente do que aquilo vai trazer, né, de consequência, e também de como ele vai gerenciar aquele processo. E aí é muito interessante, porque quando a gente leva, né, dados empíricos, como os do professor Fabiano, mostrando a relação estatisticamente significativa entre essas habilidades de gestão e essas possibilidades de mudança, tanto temporária quanto permanente, eu acho que isso até reforça o nosso posicionamento como orientador. E em relação ao trabalho do professor André, é interessante que quando eu entrei na faculdade, lá na graduação, as normas contábeis tinham acabado de convergir para as IFRS. E aí foi uma loucura lá, os professores falando, meu Deus, vai mudar tudo, a gente não sabe mais como ensina. E uma coisa engraçada também é que quando eu me formei, a definição de ativo mudou. Então, isso mostra, né, como a contabilidade, como as ciências sociais aplicadas, elas são literalmente aplicadas, elas são dinâmicas. Então, muito interessante a gente ver isso dentro do contexto do Exército Brasileiro e ver como também a gente pode acabar contribuindo para o nosso país, né, que é a finalidade da ciência. Professora Ordeline, quer falar? Eu queria fazer uma pergunta, eu acho que é para o professor Fabiano. Eu fiquei curiosa, professor Fabiano, em relação à forma como foi mensurado a habilidade gerencial. Eu fiz questão, quando você começou a apresentar, eu não tinha olhado ainda, eu tinha tido a oportunidade nem tempo de olhar os artigos, mas fiquei curiosa em saber como é que tinha sido mensurado essa habilidade gerencial. Até mesmo por conta, normalmente a gente vê isso sendo feito de alguma forma mais por perguntas subjetivas, né? E como Uhum. você falou que tinha trabalhado só com dados secundários, e aí eu fiquei curiosa no sentido assim, ok, isso foi como a gente poderia chamar de essa escala, né, ela foi desenvolvida em um outro contexto, né, em um outro país, trazendo para o Sim. contexto do nosso país, que é totalmente diferente, vamos dizer, né, então, principalmente quando se fala de contabilidade, né. Como é que você vê, né, essa escala sendo utilizada para medir essa habilidade por meio, né, dessas variáveis que você usou
aí na pesquisa. Em algum momento você se questionou se realmente faz sentido a gente estar transpondo isso para a realidade e de repente, se você entende que sim, né, que os dados, Aham. que você evidenciou aí fazem sim sentido, talvez até reforçar isso, né, que você está trazendo e validando de certa forma essa escala, creio eu que um país em desenvolvimento, né, como o Brasil. Sim, professora Ordelene, eu concordo com você que sempre quando a gente, entre aspas, importa, né, uma métrica de fora, a gente tem que se preocupar com isso, né? Ou seja, será que o que é válido lá no contexto norte-americano é válido também aqui no nosso país? Mas essa métrica foi desenvolvida por Demerijan, 2012, e ele fez um outro artigo em 2013 também, né? Demerijan e colaboradores, onde eles usam análise envoltória de dados, fazem o DEA, né? Então, eles veem quais são os recursos que estão à disposição da empresa, né, em termos de ativos, estoques, ativo intangível também, e o quanto que esses inputs contribuem para a receita da empresa. E aí, com isso, calculam a eficiência da empresa. E depois eles fazem uma regressão, onde eles regridem essa eficiência da empresa contra alguns parâmetros que evidenciam questões típicas da empresa, ou seja, características da empresa em si. E toda a regressão gera um resíduo, e esse resíduo em si, ou seja, aquilo que não pode ser explicado é, pela, pelas configurações da empresa, é atribuído, então, à habilidade do gestor. Existem artigos já publicados no Brasil que usam essa métrica, né? Então, em termos de validade dessa transposição dessa métrica para cá, eu acredito que é válida também aqui no Brasil, mas mais por essa questão de já ter sido publicado o artigo aqui no Brasil com essa métrica, né? E não que eu tenha me debruçado sobre o assunto de uma maneira um pouco mais aprofundada. Talvez isso deva ser feito, sim, concordo com a sua posição, que sempre é necessário a gente se fazer essa pergunta, né? É uma E de métrica bem interessante repente de trabalhar. até fazer menção, né, Fabiano, na própria metodologia que essa escala, né, acho que você falou essa medida, né, que ela já foi usada aí em trabalhos, né, no contexto brasileiro, né, eu acho que dá uma reforçada e evita perguntas como a minha. Tá certo. Parabéns Agradeço aí pelo bastante a trabalho. contribuição. Obrigado. Devolvo aí para Camila, para Graciela, aí não sei quem vai assumir agora. Camila, deixa eu aproveitar e fazer os comentários do professor André Luiz. Tudo bem, professor? Está no mundo. Tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Eu fiquei muito feliz de ver um trabalho do setor público. Agora, o que mais me surpreendeu foi porque, às vezes, a gente considera o Exército como um órgão tão longe, tão distante da gente, e quando a gente fala em setor público, eu nunca tinha parado para pensar que o Exército fosse um setor público, então, quando a gente depara, foi uma realidade, assim, quase que um impacto para mim, eu achei muito interessante. E algo, assim, diferente de tudo que a gente está acostumado a ver. E aí eu fiquei com uma pergunta, vocês têm alguma relação próxima? E até a minha pergunta vai mais além pelo seguinte, o número de respondentes que vocês conseguiram, eu fiquei assim surpresa, 73,38%. Quer dizer, normalmente nas pesquisas, quando a gente acha que está assim, né, realmente considerando um nível de respostas significativo, 30%, 35%, 40%, e até mesmo as pesquisas apontam isso. Vocês conseguiram 73, aí eu fiquei pensando, né? Talvez seja uma característica do próprio regime, do próprio sistema, um certo nível de rigor, de preocupação. E isso também, eu creio que pode ser um aspecto, e a minha sugestão, que deva ser destacado no trabalho de vocês, né?
essa aplicação de um trabalho com normas contábeis ao setor público e o nível de respostas que vocês tiveram. E também isso relacionado ao seguinte, essa implementação, quando vocês falam, principalmente os procedimentos contábeis patrimoniais no Exército, a possibilidade, a probabilidade de funcionar e dar certo também pode estar relacionada ao nível de precisão, ao nível de comprometimento. E quando vocês trabalham a teoria institucional, tem a mimética normativa e agora a outra me fugiu aqui. São 3, né, que a gente trabalha, normativa, mimética e a dentro da teoria institucional. Coercitiva? Coercitiva, exatamente. Então, eu acredito que também vocês poderiam ter explorado, que eu senti falta nos resultados de vocês, trazerem esse modelo. Você trabalhou um modelo teórico maravilhoso, eu acho que tem tudo a ver, principalmente em relação ao Exército. O Exército trabalha muito com a questão normativa. Eles são muito, né, focados ali nas instruções de banquinho, no mimético também, no coercitivo. Talvez explorar um pouco mais esses aspectos nos achados e nos resultados. A começar, o nível de respondentes, que foi muito significativo, 73%, isso para mim, assim, eu nunca deparei com uma pesquisa, tá? Talvez vocês já depararam, eu nunca, com 73% de respondentes. Então, é muito significativo. Se nós pensarmos em 100%, né, isso já tem, assim, uma precisão fora de série. E talvez destacar, eu achei um destaque muito pequeno da teoria institucional no trabalho e nos achados da sua pesquisa. Então, trazer essa teoria para discutir esses resultados. Eu gostei demais. Até, Fabiano, na hora que ele estava apresentando, eu pensei, talvez a sugestão para você montar um modelo teórico, uma estruturação de um modelo teórico por trás de um trabalho prático, isso ajuda muito e facilita muito. E talvez até, professor André, eu não sei se você tem noção e conseguiu capturar a dimensão e a abrangência do trabalho que vocês fizeram. Foi algo de uma contribuição, assim, muito grandiosa. Primeiro, por ser um tema, nós estamos falando de aplicação de normas ao setor público, algo que ainda é muito novo. Vocês terem trazido para a conversa o Exército, que, eu vou dizer, me permitam aqui dizer, talvez seja um órgão do setor público ali que seja esquecido. Tanto é que eu me surpreendi quando eu deparei com o Exército sendo estudado aqui num artigo científico no semiárido. Né? Eu fiquei tão satisfeita, e talvez a minha surpresa não seja de vocês, mas assim, eu nunca tinha lido um artigo científico, acadêmico, sobre o Exército. Percebe? Eu não sei. Agora vai minha pergunta, né? Eu vou fazer uma enquete. Vocês já tinham deparado com algum artigo sobre o Exército brasileiro? Professor Fabiano, não. Camila, não. Não sei se a professora Berlene, não. Os demais que estão nos assistindo. Então, assim, eu achei muito interessante. E talvez, até para reforçar essa importância, por que não? Até pesquisar, não é, Belsares, na CAPES, quantos são os artigos publicados sobre o Exército em periódicos nacionais, até internacionais, no caso nosso brasileiro, né? Quantos são os artigos sobre o Exército? Então, isso é uma característica, né, de uma contribuição muito grande. E eu não sei se o seu acesso, se você conhece alguém lá dentro, e até mesmo por isso que teve um nível de respostas tão significativo, como que foi essa porta de entrada. Eu fiquei, assim, curiosa, né, por saber. E estou soltando várias perguntas, depois eu vou te dar um momento para você responder, que eu achei muito legal, assim. Isso me motivou muito, até
para estar assistindo, para a gente estar conversando e participando de uma sessão assim, né? E eu acredito que faria muito sentido trazer a teoria para explicar muitas das respostas e dos achados que vocês tiveram no artigo de vocês. E até com uma conclusão um pouco mais assim, robusta, né? De robusta teórica para os achados, trazendo a teoria para conversar também. Pois não, professora Camila, então eu vou monopolizar, mas antes eu queria ouvir o professor André Luiz com as minhas ponderações e fazendo aí um contraponto. Mas Muito obrigado, professora. Sem professora. Muito obrigado, professora Graciela Dias. Primeiramente, eu me faço acompanhar pela professora Elisângela Pires, né, que é coautora comigo no artigo. E em relação ao vínculo, eu tenho, sim, eu sou militar do Exército, né? Então, isso daí, talvez, não sei se seja a porta, né? Mas, assim, a gente conhece um pouco dos caminhos, né? De como acessar o pessoal, né? Então, talvez tenha, né? E a gente se identifica também na pesquisa, né? Fala tudo sobre o propósito e tudo mais, mas talvez tenha algum peso, né? E aí, considerando, que nem a senhora mesmo mencionou, né? A cultura organizacional, ela acaba influenciando nesse caso positivamente, né? E isso também a gente procurou trabalhar, né, no trabalho, então considerando inclusive os aspectos, as hipóteses e tudo mais, né, dentro da teoria institucional, que inclusive essa cultura, digamos assim, do Exército, cultura institucional do Exército, ela também, como que ela interfere positiva ou negativamente para a implantação das novas normas, né? Então, por isso que a gente trabalhou aí a teoria institucional, né? Então, as regras formais e as regras informais, né, como fatores aí, aspectos facilitadores, e esses mesmos aspectos, em algumas vezes, dificultadores da implantação das novas normas, né? Mas, com certeza, aqui suas orientações, né, a gente vai adotar elas aqui, vamos conversar depois, eu e a Elisângela ali. Muito obrigado aí pelas suas contribuições e sua apreciação. Ficamos muito gratos aí. Artigos sobre o Exército, eu anotei aqui, na época da revisão de literatura, e realmente foi uma grande dificuldade. Eu, inclusive, fui pesquisar, pensando em alguma coisa, de repente, na Europa ou nos Estados Unidos, de repente pudesse ter, mas sobre contabilidade, principalmente contabilidade no Exército. Então, geralmente, muitos artigos, mas sobre estratégia, liderança, gestão de risco, outras áreas, né? Mas contabilidade, administração pública no Exército, assim, uma raridade, né? Então, muito difícil de encontrar. Então, acho que a gente contribui. Viu? Um motivo a mais que eu acho que deve ter um reforço dessa contribuição. Como eu falei para a Oderlene também, quando ela estava apresentando, viu, professora, e nos comentários, que o que é muito importante hoje, até como editora de revista a gente tem que destacar, o artigo trazer quais são as contribuições sociais, as contribuições para o avanço do conhecimento na área, as contribuições para o mercado. Então, aí eu acredito que o artigo de vocês, ele poderia destacar a contribuição social, a contribuição para o avanço do conhecimento, por isso, fazer um comentário aí em pesquisas, certamente que vocês têm, né? Quantos foram os artigos achados no momento em que vocês estavam fazendo um levantamento de um referencial teórico para uma revisão de literatura, busca por palavras-chave, o que vocês localizaram no cenário nacional, né? Então, é importante isso. Às vezes, nós ficamos procurando tão longe de nós quais são as contribuições daquele trabalho que eu fiz. E todo trabalho, ele tem uma contribuição, ele tem uma relevância. E é fundamental que essa relevância ela apareça de uma forma explícita. Isso serve também para o professor Oderlene, eu estou mencionando, né? A gente vender melhor esse peixe. Vocês fizeram todos os 3 trabalhos maravilhosos, com abordagens diferentes.
todos com uma contribuição igualmente válida, mas o que falta? Essa venda do peixe. Eu estou dizendo peixe, né? Essa venda do trabalho que vocês fizeram, de todo esse esforço. Foram trabalhos que eu observo dos 3, até fazendo um fechamento, foram trabalhos que realmente deram trabalho. Não é brincadeira. Vai estar lá no trabalho da professora Odeglene, buscando empresas, fazendo um trabalho de qualitativo, não é fácil. Esses alunos pensam, né, que é algo fácil. Não. Outra coisa também, criar uma relação, como o professor Fabiano criou. Olha que ideia, pensar numa idealização, trabalhando ali as 3, né, tentando interpretar as 3 variáveis ali, e a relação que ele conseguiu trabalhar. Então, acho que essa relação de habilidade gerencial, da agressividade tributária, com a moderação da gestão de risco, isso também tem que receber um destaque. Essa relação, o pensamento sobre essa relação. Qual outro trabalho que vocês analisaram, professor Fabiano, na literatura que faz essa abordagem? Então, esse trabalho na abordagem com o qual ele foi pensado, não vou dizer que um ineditismo, mas tem algo especial, tem algo que diferencia dos demais da literatura. O que já foi pensado, o que já foi pesquisado, o que já foi escrito? Outrora, o que vocês trabalham, o que vocês avançam em relação a tudo que já foi escrito, feito, né? O trabalho do Exército de vocês. São poucos. Eu estou surpresa com os meus anos, né? Eu tenho 13 anos de Universidade Federal de Uberlândia. Eu estou lá desde 2010 e trabalho com pesquisa, tenho trabalhado como editora de revista e eu nunca deparei com um trabalho. Elisângela também, que está aqui sobre o Exército. Esses aspectos, eles precisam estar em destaque nos trabalhos de vocês. E esse destaque, ele tem que vir, essa contribuição, tanto na introdução, destacando, e também no fechamento do trabalho de vocês nas considerações finais. Mencionar esse destaque. O destaque dessa relação feita, porque também, eu não sou da área tributária não, professor Fabiano, mas assim, eu trabalho muito na gerencial, eu trabalho muito os aspectos comportamentais, eu trabalho muito o aspecto financeiro, né? Mas, quando nós olhamos para essas abordagens teóricas, elas que realmente contribuem significativamente. Um outro aspecto que eu não esqueci, eu já estou fechando e trabalhando os 3, professor André, não deixar também de mencionar o seguinte: às vezes a teoria institucional ela é muito trabalhada em determinadas áreas do conhecimento, mas muitas vezes a contabilidade, como uma caixinha mais fechada, algo mais restrito que a gente sabe, ela tem começado a abrir os seus horizontes com uma contabilidade comportamental, para trazer a teoria, para explicar um pouco mais os achados, explicar um pouco mais as práticas contábeis que têm acontecido. Foi um aspecto importante que eu achei. O trazer a teoria para explicar fatos, as normas contábeis, explicar uma implantação, tudo isso também merece destaque, tá? O trabalho de vocês. E eu vou abrir, porque eu sei que tem muitos participantes também. Pessoal, mais alguém? Professora Camila, eu encerro por aqui também a minha fala e depois a gente faz um fechamento geral. Tá bem, professora, muito obrigada. Eu gostaria de perguntar, professor André, porque quando a gente vai fazer pesquisa, algo nos moveu àquela temática. E aí, você está comentando que o senhor é militar, e aí eu gostaria de saber se o senhor trabalha nessa parte da contabilidade e se o senhor acabou percebendo ao longo do desenvolvimento das atividades essa dificuldade de aceitação, e também se o senhor concorda que, até mesmo com os resultados da pesquisa do senhor, que falta treinamento, falta justamente explicar para quem vai usar por que ele está usando. Assim, eu tive a sorte, né, de participar, então, de grande parte desse processo aí de implantação dos procedimentos contábeis, das mudanças nas normas contábeis no Exército Brasileiro. Então, desde mudança de plano de contas, que começou bem mais tarde do que o setor público, né, que foi acontecer somente em 2015,
tudo mais. Então, eu tive a oportunidade de estar mergulhado nesse processo. E isso, de minha parte, acho muito interessante, gosto muito, né? Sou um apaixonado pela contabilidade do setor público, posso dizer assim. Então, e percebo que muitas vezes não conseguia entender algumas dificuldades, né? Por que algumas coisas não aconteciam? Apesar de, como bem disse a professora, de estar numa instituição onde tudo é muito bem desenhado, tudo é planejado, organizado e aparentemente tudo tem que dar certo, né? E aí você se decepciona em alguns momentos, por que isso não acontece, né? E aí, a partir de uma metodologia, aplicação de um método com base numa teoria, então as coisas elas se fazem entender. Então é nessa busca fizemos essa pesquisa, né? E trabalhamos esse tema. E realmente acho que os resultados eles evidenciam, porque isso daí é próprio da administração pública, que a contabilidade ela fica centralizada. Então eu trabalho numa setorial contábil, então a execução às vezes ela é um pouco distante, né, de quem tem a capacitação. Então aquele que está executando lá, está fazendo um lançamento, um registro contábil, deveria fazer com que a contabilidade evidenciasse a realidade do patrimônio, das mutações desse patrimônio, e ele desconhece, principalmente, os princípios, os fundamentos da técnica. E isso leva ele, muitas vezes, a não conseguir tomar uma decisão ou tomar uma decisão errada, né? De outra parte, há um grande esforço de se divulgar as técnicas e as normas. Agora, como que isso chega até a ponta da linha lá, é que também faz diferença. Porque se você desconhece totalmente a técnica, mesmo que a informação chegue, às vezes isso não é suficiente. E se você não tem um ambiente, né, onde as regras informais elas sejam favoráveis, mesmo que venha uma nova norma, uma definição, ela muitas vezes, como se diz no Brasil, não pega, né? Então, tem toda essa questão. Depois dessa pesquisa, hoje, atualmente, o Exército ele vem desenvolvendo, não sei se foi coincidência com esse trabalho ou outros, né? Houve uma priorização da capacitação, né? E talvez isso mereça uma nova pesquisa futuramente, né, para rever esses resultados. De outra parte, né, já com base no que se viu, ainda há uma insistência em se capacitar aqueles que não têm os fundamentos, então, torná-los práticos e não técnicos, né, com uma formação básica. Então, assim, mas isso é uma dificuldade da administração, por causa no caso do Exército, a capilaridade, então, muitas unidades distribuídas pelo Brasil, com muito patrimônio, né? Então, são bens valiosos, o próprio patrimônio imobiliário, as novas regras agora de que tem que colocar todo o patrimônio imobiliário. Nessa parte, assim, até o Exército está relativamente bem, tem o patrimônio já contabilizado, né? Depreciação, tudo mais, né? Mas as normas estão avançando. Então, assim, foi interessante, mas talvez já em breve tenhamos campo aí para refazer esse trabalho até, né? E rever esses resultados e ver até para um novo direcionamento aí da prática, né, da capacitação e para aprimorar a contabilidade no setor público, já que o Exército é uma parte do setor público, né? Então, e é uma parte representativa, eu acho que realmente, se melhorarmos, se esse trabalho servir para aperfeiçoar um pouco a contabilidade do Exército, com certeza nós estaremos aprimorando a contabilidade pública do Brasil e melhorando, de repente, até em relação frente ao cenário nacional, né, a contabilidade e tudo mais, que hoje em dia há essa questão da legitimação, inclusive, né? Então, e a contabilidade passa por esse processo também. Acho que isso leva a gente até, né, a pensar sobre o primeiro trabalho que foi apresentado sobre essa mudança no ambiente institucional e como realmente a ciência ela é tão vinculada uma à outra, né? Obrigada por isso. Teria uma Só questão que para o no, professor André? Pois não, professor? Posso? Desculpa, professora, não sei se quer ir na minha frente. eu só ia complementar o que a Camila colocou, né? Só que no caso, Camila, das empresas lá da Zona Franca de Manaus, é, pelo que a gente pôde perceber, a maioria delas não se utilizavam dessa prática orçamentária, razão pela qual
uma amostra inicial de mais de 600 empresas, caiu para 9, e dessas 9, 3 não quiseram ainda evidenciar as informações. Então, pelo visto, né, lá essa prática ainda não está muito bem, né, concretizada nas empresas, infelizmente, né, poderiam estar aí auxiliando aí no processo de tomada de decisão, mas as empresas ainda não enxergam, né, o quanto essas práticas, né, poderiam estar contribuindo aí no processo de tomada de decisão, inclusive de grandes empresas. Com licença, antes do professor Fabiano entrar, Odermine, eu queria te fazer um comentário. Essa semana eu orientando a minha aluna, ela assim, professora, eu não acho resultados. Eu falei com ela, não se preocupe, até a falta deles já é um resultado. Então, o que a gente observa? Muitas vezes, como o professor André teve uma amostra maravilhosa, às vezes a falta de resultado, isso traz para nós a ideia de que quão distante nós ainda estamos. As pessoas não se prontificam sequer para abrirem, né, as suas portas para participar. Talvez você não consiga nem com os 21, então, porque talvez seja muito grande, tá? você pega os principais, cara, os tópicos mais citados ali, e faz essa conexão, essa conversa. Mas eu achei interessante, professora, porque eu vou, inclusive, colocar essa informação que eu não tinha evidenciado ela no trabalho, entendeu? Porque mostra até que, né, apesar, né, de que a gente buscou uma amostra bem maior, mas mostra o quanto as empresas ainda não estão se utilizando dessa prática, né. Então acho que é algo que a gente ainda precisa mostrar isso no artigo para que fique claro, né, que houve sim a iniciativa de se buscar um número maior de empresas, mas que as empresas não tinham prática, e isso talvez já seja um achado, né. Bote lá, botaremos como um achado da pesquisa. Agora, por gentileza, professor Fabiano, fique à vontade. Pois não. Professor André, parabéns pela sua pesquisa, né? Eu não tive a oportunidade de ler, eu vou até buscar depois o trabalho para ler. A minha pergunta vai no sentido, não me entenda mal, por favor, em relação à ética da sua coleta de dados, né? Por que que eu pergunto isso? Além de doutorando aqui no programa da FURB, né, eu sou também auditor fiscal da Receita Federal. Então, eu sempre me perguntei se eu conseguiria fazer um trabalho qualitativo nas empresas, ou que seja uma survey, que não tem que ser necessariamente qualitativo, mas eu teria que me identificar ao apresentar esse trabalho, e aí eu tenho medo de não receber os dados e as informações pelo medo das empresas de divulgá-las, né? Exemplo até do que passou a professora Cordelene lá em Manaus, né? Ou seja, 3 empresas não quiseram divulgar. Então, eu pergunto se talvez se a sua presença, né, como militar dentro do Exército, não tenha influenciado de alguma forma, que a gente sabe que a hierarquia do Exército é um negócio que é bastante forte, né, e tem que ser, se isso não influenciou até mesmo a sua taxa de resposta, ter sido tão elevada, de que forma você tratou com isso, né? Eu não pretendo pesquisar dentro da própria Receita, né, mas eu tenho essa questão ética, ou seja, se eu for fazer uma survey e me identificar, e eu creio que eu tenho que fazer isso, né, eticamente, eu não vou obter resposta quase nenhuma. Sempre, acredito que seja sempre um risco, né? E a gente tem que considerar esse risco, é claro, mas a forma como foi, acredito que tentamos conduzir, né? Primeiro que as respostas foram anônimas, né? Então, por meio de formulário, né? Então, eram respostas anônimas e não há nenhuma forma de identificação, então não tinha identificação, a menos que a pessoa quisesse se identificar, tinha ali, ela poderia fazer alguma observação, coisa assim. Mas, assim, de forma alguma, a pessoa... E a maioria das respostas não tinha identificação alguma. E unidades de todo o Brasil, e nem todos me conhecem. Eu trabalho, a minha setorial aqui é no Rio Grande do Sul, e a pesquisa foi aplicada no Brasil todo, né? Então, com o apoio das outras setoriais, mas sem que encaminharam as pesquisas, né? E estimularam, isso sim foi estimulado no sentido de que seria uma oportunidade de verificarmos, oportunidade de melhoria para a contabilidade. Então, acredito que um dos motivos para o elevado número de respostas seja o interesse
daqueles que estavam respondendo e que melhore a situação da contabilidade. Isso sim, né? Então, mas isso também eu acho que fortalece no sentido que as respostas tenham sido fidedignas, né? Ou seja, no sentido de que seja apresentar as oportunidades de melhoria, né? E apontar os pontos falhos. Agora, 100% não tem como se eliminar esse risco, né? Então, mas acho que foi bastante minimizado. Primeiro, pelo fato de ser em âmbito nacional. E eu não sou tão conhecido assim nas unidades fora do Rio Grande do Sul, né? Então, acho que isso daí foi minimizado. Mas com certeza, passou pela nossa preocupação essa também. Obrigado, professor. Imagina. Obrigado pela resposta. Mais alguém teria alguma contribuição? Acredito que não. Eu gostaria de pedir, por gentileza, para que todo mundo acessasse esse link aqui no nosso chat, para que pudesse avaliar essa sessão, para que a gente sempre possa melhorar como evento. Agradeço a todos pela participação, peço desculpas aí pelos problemas técnicos que teve no começo, mas acredito que a sessão foi bastante proveitosa. Queria passar a palavra para a professora Graciela, se ela quiser falar mais alguma coisa. Vocês me ouvem? Eu estou com instabilidade aqui na USP da internet. Tá baixinho, mas a gente ouve. Estão ouvindo? Então, tá ótimo. Deixa eu fazer só mais uma pergunta, professor André. Deixa eu aproveitar. Até para entender um pouco como é o funcionamento da contabilidade do Exército. Existe uma centralização? Aí eu imaginei no Sul, isso. onde você trabalha, onde vocês estão? Como que acontece essa vamos dizer, condensação, essa consolidação contábil, ela acontece onde? A Brasília? Como que vocês consolidam essas informações? É mesmo um prefeito de curiosidade da minha parte. Então, não poderia deixar a oportunidade de o professor estar aqui e eu fazer essa pergunta. Sem problemas, né? Sempre uma oportunidade de divulgarmos aí a contabilidade do setor público, principalmente. Então, o que acontece? O Exército está na estrutura da contabilidade federal, e o órgão central é a STN. A partir da STN, então, tem que é a central, tem a setorial de órgão, que fica em Brasília. Então, nós temos uma setorial de órgão, e nos estados nós temos não exatamente nos estados, mas dividido em algumas das principais regiões, temos 12 setoriais contábeis de unidade gestora. E eu trabalho numa setorial contábil de unidade gestora. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 76 unidades gestoras vinculadas. O Exército, como um todo, tem 418 unidades gestoras. E aqui nós temos 76 somente no Rio Grande do Sul, que é um local onde tem muitas unidades militares. Então, nós temos 76 unidades gestoras. E essas 76 unidades gestoras, elas não necessariamente têm um contador lá nessa unidade. Então, depende do tamanho da unidade, unidades maiores até tem. Porém, o contador da unidade, ele mesmo possuindo um profissional lá, ele não é o contador da unidade. O contador, ele fica na setorial contábil. Então, porque a Administração Pública Federal ela utiliza o CIAF, né? Então, os registros são feitos por meio do CIAF, e agora a contabilidade de custos no SIC, Sistema de Informações Gerenciais de Custos, né? Então, é por meio desses sistemas e é nesse formato que a gente trabalha. Então, beleza. Deixa eu ver. Acho que um dos pontos era isso. Está me ouvindo? No caso, então, o professor está na unidade pô, gestora. Os 3 artigos permeiam Não. a mesma forma. Uma setorial contábil de unidade gestora. Digamos, seria o terceiro nível, né? O nível mais alto é a STN, depois setorial de órgão e setorial de unidade gestora. E aí, a partir dela, são as unidades gestoras. É o que a gente chama de a contabilidade mais próxima, né? Que estamos na ponta da linha, ou seja, que estamos junto com as unidades gestoras, né? Nós trabalhamos o dia a dia ali, em contato com o pessoal que está fazendo os lançamentos, não tem dúvidas, é para a gente que eles ligam. Sim. Bom, para mim foi um privilégio muito grande estar participando dessa sessão com vocês e aprendendo com vocês. Eu falo, a cada dia, né, a gente vai aprendendo.
Eu tive muita coisa nova, muita coisa interessante. Até descobri um pouquinho do perfil gerencial da Zona Franca, isso é muito bom. Descobri um pouquinho sobre o Exército, aprender um pouquinho mais também Pessoal, eu só ia lembrar sobre, vocês aí que principalmente aqui, a gente vê a área tributária, que não é minha área, um porque eu link sou aí para vocês fabiano, fazerem uma agradecer avaliação da sessão muito, lá, antes de sair, desejar para que dar vocês tenham um uma excelente avaliada lá, que é evento, tá? importante para o Ainda pessoal temos do mais CMA 2 em dias si. aqui de evento. E, Espero que bom, eu acho vocês que participem, se alguém depois tiver participem de alguma forma dúvida, pode online procurar os também. próprios autores, Agradecer a perguntar, Camila, que está conosco evoluir nas aqui. conversas Um aí. abraço muito Ficam especial. Qualquer coisa que precisarem, eu a sou lição para a professora gente Graciela, estou na nas Universidade temáticas. Federal de Ok? Uberlândia. Pessoal, alguém tem Muito mais alguma obrigada, dúvida, um grande pergunta, abraço eu para agradeço vocês, gente. todos os participantes. Só antes de vocês saírem, a gente convida vocês para também aproveitar o que o CMEAD proporciona de networking. E aí, caso vocês tenham interesse, está aqui o link no nosso site. Boa noite. Ok. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado pela Boa oportunidade. Boa noite. noite. Um abraço. Não deixem de fazer avaliação. Já fiz. Tá, obrigado, hein? Tchau. Agora eu vou. Estava fazendo a pesquisa aqui. Tchau.